E do ponto de vista econômico, nós temos uma avaliação da Federação das Indústrias de Minas que emitiu uma nota falando sobre justamente a escalada de tensão no Estreito de Hormuz. Na nota, a FIENG diz que essa tensão pode aumentar custos de frete, seguros marítimos e também energia para empresas aqui de Minas Gerais. Entre 2001 e 2025, Minas exportou 13 bilhões e 850 milhões de dólares para países do Golfo e também do Oriente Médio, equivalente a 6,7% das vendas externas aqui do estado. As importações somaram 1 bilhão 640 milhões de dólares no período, aproximadamente 2% do total importado pelo estado, conforme essa divulgação da FIENG, que diz que especificamente para o Irã, exportações mineiras chegaram a 610 milhões de dólares, predominância de soja e também do milho. E, além disso, a federação também alertou para uma eventual alta nos preços internacionais do petróleo, podendo pressionar custos de energia e transporte, impactando cadeias produtivas diversas. Inclusive, pouco disso falamos no primeiro bloco. E aqui, fora do ar, Gustavo, falávamos sobre uma pergunta também que todos se fazem neste momento, que é quando essa escalada de violência, essa guerra vai parar no Oriente Médio. Isso importa muito para o que está todo mundo olhando, não só para hoje, mas para o futuro também, né? A pergunta sobre o preço do petróleo é se ele estruturalmente ele fica mais alto e durante um bom tempo ou se isso não é verdade. O que está acontecendo hoje é simplesmente um overshoot, sobe e volta rápido, reverte a média e volta para a tendência onde que ele estava. E para poder responder isso, a gente tem que olhar qual que é a duração desse processo, né? Mas só que mais do que a duração do processo, é a duração do eventual fechamento do Estreito de Hormuz de fato. Grandes números. Estreito de Hormuz passa mais ou menos 14 milhões de barris por dia, tá? De óleo equivalente por dia. Fora isso, tem uma outra coisa que passa lá que é muito importante, né, que é gás liquefeito. Tá? Tanto o petróleo tem uma importância para alguém, né, e o gás liquefeito tem uma importância para alguém. O que eu quero dizer? Assim, se me perguntassem qual que deveria ser o prazo da duração do Estreito de Hormuz estar fechado, eu falaria que deveria ser muito pequeno. Se fechar, né, eu vou ser meio que contrassenso aqui. Na verdade, eu vou ser contra o fluxo de notícias ou qualquer outra coisa do tipo. E por que eu vou falar isso? Porque o principal argumento para mim, né, é a dependência da China de energia. A China depende, né, a China é uma máquina, né, vende pra caramba, agora tem processo tecnológico, sei lá o quê. Né, mas só que ela não é nada se ela não conseguir ter energia. E ela é muito dependente de energia, sendo isso principalmente o petróleo. Só um outro grande número. Venezuela mais Irã mais Arábia Saudita tem mais ou menos 33% das reservas comprovadas do mundo. Tá? E quem que a China, né, olha para comprar? Irã, Venezuela e Arábia Saudita. Então, assim, o processo de que o Estreito de Hormuz fique fechado por muito tempo afeta, não é Estados Unidos, Brasil, etc., afeta a China, que inclusive, assim como o Brasil, foi um dos poucos que, né, falaram contra o ataque. Né? E aí agora vamos olhar para o gás liquefeito. Desde a guerra lá de 2022, a Europa percebeu que ela tinha um problema, que comprar energia barata, né, do Putin, certo, não era uma coisa legal, porque o Putin não era uma pessoa legal. Né, e fechou todo o fornecimento de gás. E aí, de quem que ela passou a comprar? Liquefeito, que tinha que passar pelo Estreito de Hormuz. Né? Em grandes números, a Europa hoje tem mais ou menos em estoque 30%, né, do que ela consome anual. Isso é muito pouco. Você tem um problema grande ali. E é engraçado, né? Porque aí, quando aparece esse tipo de coisa, Macron, por exemplo, né, que é um cara super vocal contra o Trump, etc., por algumas razões, boas razões, né, fala assim, olha, a França emitiu uma nota, a França está 100% preparada para defender os seus interesses no Golfo Pérsico. Né, e não só os meus interesses, mas os países que me interessam. O que ela está querendo dizer, no final das contas, é o seguinte, eu estou morrendo de medo, né, do que pode acontecer com os preços dessas coisas. Então, assim, a grande pergunta eu acho que é essa. E se me perguntasse, se eventualmente de fato fechar, eu acho que deveria ficar muito pouco tempo fechado. Né? E soma a isso, né, a seguinte questão.
OPEP vai aumentar a oferta. Mais oferta é preço para baixo. Né? Deveria ser preço para baixo. Aí você me fala, então o que você está me falando, Gustavo, é que você não acredita que o preço do petróleo estruturalmente vai ficar mais alto por muito tempo. Sim, não acredito. Não acredito. Acredito, sim, que tem um processo de interesse de tudo que está acontecendo que não é necessariamente geopolítico, né, só no sentido bonito da frase. Tenho que proteger as pessoas de uma autocracia que assassina as pessoas, ou ditaduras, etc. Tem a ver com petróleo. E se tem a ver com petróleo é porque o que realmente importa é Estados Unidos e China. Todo mundo, né, é simplesmente colateral. Inclusive o que a FIENC está colocando é basicamente isso. Né? O preço do seguro marítimo já subiu 50% no primeiro dia. 45%. Isso provavelmente, esse é o preço que eu acho que não volta. O preço do petróleo ele pode reverter a média, mas, por exemplo, esse é o tipo de preço que eu acho que não volta. Né? O preço do frete, especificamente, ou o preço do seguro. Aí a gente tem que discutir outra coisa. Então, quem me escutou falando assim, então não vai ter problema nenhum, não vai ter inflação, etc. Eu falei, não disse isso. Eu só disse que eu acho que a reversão da média vai acontecer para o preço do petróleo por conta desses dois fatos. Mas se não vai ter processo inflacionário, aí eu também discuto que eu acho que vai ter processo inflacionário. Né? Mas que sejam para outros vetores, não necessariamente só por conta do vetor do petróleo. Né? E uma outra discussão que eu acho que a gente fatidicamente vai acabar tendo se demorar muito tempo para reverter todo esse processo, é discutir processo inflacionário em período eleitoral, no caso brasileiro.